Oi, gente, essa semana eu comecei os vídeos com o Bertolt Brecht. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Brecht é realmente uma das poesias sociais que eu mais gosto. Então eu vou rapidamente ler para vocês um texto chamado Privatizado. E é um texto também que é interessantíssimo para a reflexão do momento atual e do momento que nós vivenciamos no mundo, que nós vivemos no mundo, né? Então o texto chama Privatizado e ele diz isso, ó. Privatizar na sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. Bertolt Brecht. A gente tem passado aí nos últimos tempos por algumas situações claras sobre essa questão da privatização da educação, por exemplo, né, do pensamento crítico. Nós temos aí as redes de televisão, os meios de comunicação em massa, tentando privatizar o pensamento crítico. O que isso quer dizer, gente? Olha só, imagina que quando você toma uma decisão ou resolve falar sobre um assunto, vamos ver se a gente consegue falar sobre um assunto, sobre coisas que nós lemos e estudamos antes, ou nós repetimos o que a mídia está nos dizendo para repetir, né? Então nós temos uma das coisas muito claras, cegas, no Brasil, que é relacionado é um ponto cego nosso, que é relacionado a essa questão de não buscar informação de forma verdadeira, não é de não buscar informação onde devemos buscar, de não contrapor informações e, principalmente, de repetir o discurso do dominante, né? São problemas sérios nas nossas classes e que foi sempre aproveitado para nos submeter, para nos subestimar, né, e sobrepujar a nossa vontade. Então hoje talvez seja um momento legal de pensarmos nesse tipo de texto, nesse tipo de poesia, nesse tipo de situação que nos traga razão, né? Falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre as ideias deturpadas que vemos aí nas redes sociais. Olha só, uma das coisas mais ignorantes que nós temos são pessoas que não sabem do que estão falando, principalmente de pessoas que não sabem do que estão falando, e tem vindo a ideia de que a Dilma é culpada de tudo, né? Então é muito interessante isso. Em São Paulo, eu culpo o legislativo pelas besteiras que ele faz, e o governador, que quase ninguém toca no nome dele nesses últimos dias, pelas besteiras que ele faz. Eu acuso o prefeito de não entrar em confronto com as máfias do transporte, com a falta de competência em gerir a sociedade dentro do município, e eu acuso os vereadores de não fazer a parte deles, de termos eleito aí pessoas que têm pautas reacionárias, pautas que não têm a ver com a sociedade nos dias de hoje. Então nós temos que começar a pensar nisso, galera. Não adianta ficar falando de ir para a rua se os que vão para o poder depois são ignorantes como os que falam tanta besteira. Então vamos lá. Quem que é o culpado pela PEC? É a Dilma? Não. Quem é culpado pela PEC é o Congresso. Se passar, é culpa do Congresso. Quem é culpado pelo Feliciano, gente, está na situação que está? É o Congresso, é a Câmara dos Deputados. Mas, e aí vejamos bem, não existe nada pior do que uma coisinha chamada governabilidade. Dentro da democracia, talvez o grande problema que nós temos seja esse termo que a maioria de nós pouquíssimo fala sobre e que a mídia sequer toca, porque não é interessante você pensar sobre isso. Governabilidade quer dizer o seguinte: o presidente ele é a pessoa que executa as ações que deva fazer a sociedade caminhar, que deva fazer as obras para que a gente possa ter um país mais moderno. Então, educação, transporte no âmbito federal, a questão das estradas, né, que isso é muito importante, a questão que são as questões que são relacionadas aí à saúde, no que toca à parte da federação, né, a parte geral da saúde. Isso sim a gente pode cobrar. Por que o prefeito não construiu um posto aqui? Por que o governador não construiu um hospital? Por que a presidente não mandou, não soltou verba, não avaliou a verba
saúde ou tiram verbas da saúde para jogar em outros projetos que são projetos fantasiosos ou projetos que dão nome porque aparecem na televisão. Então, assim, isso é uma coisa que o presidente, o executivo, vamos chamar o executivo, os cargos majoritários. Cargos majoritários, só para todos entenderem, são prefeito, governador e presidente. Mas nós temos, que é o mais importante, que a maioria das pessoas, na sua santa ignorância, não quer entender, a maior responsabilidade do cidadão não é eleger o presidente, mas é eleger o seu Congresso, é eleger a tua Câmara de Vereadores e eleger a sua Assembleia Legislativa. São os órgãos que das quais nós mais dependemos como sociedade. E aí, o porquê é muito claro, muito simples. Esse cara dita as regras, esse cara cria as leis. Quem, gostando ou não, acaba assinando a lei de acordo com aquele termo que eu coloquei para vocês, governabilidade, acaba sendo o presidente. Mas quem faz a lei, na verdade, é o legislativo, gente. A questão da governabilidade, só para ficar claro, antes de continuar essa conversa, é bem clara. O presidente não consegue ser eleito com todo o seu partido. Tudo bem? Ou mesmo com os partidos que sejam realmente afins dele, ou afins da sua política. Então é muito complicado isso, principalmente num país onde a corrupção é um padrão, que é o nosso, onde a corrupção é uma regra, né? Onde a corrupção é de muito tempo atrás. É como se fizesse parte da nossa vida como pessoas. Olha, se eu não for corrupto, eu não sou brasileiro. Parece que é isso que nós temos convivido. Então nós cometemos, e aí também nós temos que olhar um pouquinho atrás e olhar para a gente. Nós cometemos erros e corrupções todos os dias, nós vemos, sabemos ou cometemos alguma coisa nesse sentido. Então nós sabemos do cara que pagou para a conta de luz, para fazer o gato da conta de luz, nós sabemos do cara que, apesar do serviço ser privado, pagou para poder colocar o gato da TVA, da NET, nós pagamos para o cara que quando veio instalar a eletricidade na minha casa, ele vê as normas e fala que o meu padrão, o meu cabeamento não está certo, mas nós damos o cafezinho para o cara assinar a si mesmo. Nós pagamos para o fiscal da prefeitura quando temos algum problema na nossa construção. Nós pagamos para o Detran, que é um dos grandes problemas no trânsito, a meu ver, é o Detran, da forma que ele trabalha, é a corrupção no Detran, que faz com que nós tenhamos tanta gente morta no trânsito. Veja só para entender. Tudo isso é do cidadão, tudo bem? É só para a gente entender. A corrupção lá em cima, a questão da governabilidade, vem assim. O partido de tal pastor que nós temos combatido aí o tempo todo, o partido do Feliciano, mas não é só o Feliciano, mas o partido dele, que é quase todo corrupto, quase todos os deputados estão lá, tem um problema com a justiça. Então vamos só para vocês entenderem isso. Fez uma jogada, porque sabe que existe um voto cabresto nas questões religiosas, doutrinárias, existe um voto cabresto, as pessoas preferem não pensar em entregar a tua criticidade nas mãos de um pastor. Então, sabendo disso, você vê que hoje nós temos aí um monte de pastores estrelas, justamente por causa disso, mas ele jogou com, esse partido jogou com essa questão de, se nós não fizermos o que queremos, no próximo pleito, na próxima eleição, nós não apoiamos a Dilma. E aí fica essa questão da governabilidade. A democracia, infelizmente, representativa, ela pressupõe esse tipo de acordos escusos, espúrios, infelizmente para nós, mas nós também não cobramos do cara que nós elegemos nada, nós simplesmente deixamos o cara tomar decisões e ficamos dizendo que eles são corruptos. Então, governabilidade, o governo, ou seja, o executivo, que na hora de tomar decisões que afetem a sociedade, que é a obrigação dele, é obrigado a ouvir, a negociar para aprovar junto ao Congresso algumas ações, né? Como o Congresso precisa, para passar as medidas, as leis, de que o Executivo assine, ou outorgue, ou simplesmente ele aceite que aquela lei está boa. E aí sim a lei passa a valer, quando o presidente aceita, quando o governador aceita, ou quando o prefeito aceita, certo? Então,
Então, existe uma negociação para isso também. Para o governo aceitar isso, ele também tenta jogar com o peso dele. Só que quem tem o maior poder, na verdade, nesse país, é o Congresso, que ainda bem que é desestruturado da forma que é. Senão nós teríamos a ditadura congressual, que é pior ainda. Nós temos um grupo de senadores que nós temos, pessoas extremamente incapacitadas, incompetentes e bandidas dentro do Senado, junto com um bando de vagabundo que nós temos também, em sua maioria, na Câmara dos Deputados, né? E seríamos dirigidos por esses caras. Nós somos, na verdade, mas parece que nós temos uma democracia. É uma falsa democracia que eu chamo de democrisia, na minha ironia, justamente porque permite que um cara que é uma porcaria de um político, e nós tivemos isso no governo Lula com o Severino Cavalcante, uma pessoa que nunca foi conhecida em lugar nenhum, que depois de que ele subiu à presidência da Câmara, todos ficaram sabendo, né, que ele era até no bar, no mercado, ele devia no bar da cidade onde ele morava. Então existe aí gente desonesta ao extremo. Existe outra coisa também, e aí é a grande sacada de aprendermos, que o financiamento das campanhas é que linkam as ideias e as leis de cada parlamentar. Ou seja, quando eu voto para um parlamentar de São Paulo e ele, para fazer campanha, recebe dinheiro de empreiteiras, a função dele, na verdade, vai ser defender essas empreiteiras. O que isso quer dizer? Ele vai simplesmente fazer emendas, ele vai fazer grandes pedidos de concessão, ele vai intervir onde ele puder, para poder para que as construtoras que ele defende, os empresários que ele defende, e acabe tendo as facilidades que tem, ou seja, a corrupção, o dinheiro desviado, vir através do político que nós colocamos lá. Aquele cara que investe muito em uma campanha, gasta 6 milhões de reais, 5 milhões de reais, ou mais, que muitos deles gastam muito mais, de onde você acha que eles vão tirar esse dinheiro para pagar isso, né, gente? O salário de um deputado na faixa dos 20 mil, ele não pagaria em 48 meses, né, que são os 4 anos, um terço, talvez muito menos, do que alguns deputados gastam. Então, se a gente fizer um cálculo muito simples, matemático, nós veremos que nós somos os provocadores dessa corrupção, desse tipo de postura dos nossos parlamentares. Tá? Então, isso é só para a gente entender as questões que envolvem essas mentiras que a mídia está. E eu volto a dizer, não tenho carinho nem respeito nenhum pela forma que o PT tem gerido o país. Eu sou uma pessoa que sou extremamente direto nessas colocações minhas. Eu não apoio o PT na maioria das suas posturas, a presidente também, e agora também o prefeito Haddad, mas nós não podemos abrir mão que existe toda essa questão por trás de qualquer governo. Então, Fernando Henrique, por exemplo, que não é bom não esquecer disso, quando ele fez, no meio do governo dele, o pagamento para os deputados votarem a emenda da reeleição, ele também não foi menos corrupto que o Lula junto com o Mensalão. Então não adianta ficar fingindo que um é diferente do outro. Eles são exatamente iguais. Os dois partidos também hoje são exatamente iguais. Tanto bandido político existe no PSDB, quanto bandido político existe no PT. Né? E boa parte dos partidos, como as pessoas já estão desanimadas com eles aí. Então vejamos só. É bom separar as coisas. Fora Dilma, no meio de uma reivindicação democrática, não dá, não é o que nós deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos fazer fora Dilma, mas fora Alckmin, fora Haddad, mas fora Alckmin, fora PSDB, mas fora PT. Então isso é democrático. Né? Nós não podemos deixar de entender que a maioria das pessoas votaram num petista na última eleição. Né? Se essas eleições forem realmente uma forma clara, vamos dizer, que honesta de se eleger pessoas no Brasil,
nós votamos. Por isso que talvez uma das questões que vamos conversar e entender seja os financiamentos públicos de campanha. Os financiamentos públicos de campanha diz que cada deputado, cada candidato, cada partido vai ter o teu valor destinado a partir de um montante vindo do Estado. Então o Estado vai bancar para que as eleições existam. Qualquer um desvio, e aí o Estado tem que ter a obrigação de fiscalizar, de um deputado, de um candidato que peça dinheiro para grupos para defender seus interesses, ele seria punido com a não eleição ou com a exclusão dele do quadro de candidatos. E isso é interessantíssimo que pensemos, porque é melhor ter um gasto maior vindo do Estado, nesse sentido, numa única eleição, do que nós termos gastos que em um único mês de corrupção já supriria aí esse gasto do Estado numa eleição inteira. Então é bom a gente pensar nisso, né? Tiraria daí os bandidos que compram, vendem a imagem, e nós compramos porque eles têm dinheiro para bancar os maiores e os melhores meios de comunicação, bem como os melhores marqueteiros, né? Então, gente, só para fechar essa questão da governabilidade é um erro tremendo da democracia. Infelizmente, é um erro que parece se fazer necessário, mas para a nossa democracia ela é assim. Uma das coisas que nós podíamos fazer e exigir, e é uma das coisas que eu gostaria muito de um dia ainda ver em pauta, é uma ferramenta onde nós possamos tirar o político a qualquer tempo e eleger o outro a qualquer tempo também. Uma ferramenta como essa, em alguns estados, já foram estados, eu digo países e tal, já foram testados. Uma delas se chama Recall, por exemplo. Nós tiraríamos, após avaliarmos a atuação de determinado político, nós exigiríamos a saída dele, via voto direto, via voto da população. Esse político saindo, nós elegeríamos outro para ele fazer a parte dele que nos interessa. Mas isso é uma questão de democracia madura, é uma questão de democracia de cidadãos plenos, de cidadãos que usem a sua cidadania realmente para o bem de todos, não para si só. É uma questão que vale muito conversar também sobre isso, por que nós sabemos, todos nós, cidadãos brasileiros, sabemos das bancadas. Nós sabemos da bancada evangélica, da bancada do plano de saúde, da bancada do agronegócio, da bancada dos empresários de petróleo, da bancada do cigarro, tudo tem que ter bancada. Ou seja, parece que nós elegemos representantes não para nos representarem, mas para representar interesses escusos de grupos financeiros, de grupos de empresários, né? Então isso é outra coisa que a gente pode conversar em algum momento, e vocês podem ficar à vontade para a gente conversar a qualquer tempo sobre isso, tá? Gente, está na hora de revermos nossos conceitos. Fique à vontade para me chamar para qualquer discussão. Um abraço, até mais.